Oi, gente rica. Hoje eu vou falar sobre o livro de Êxodo, que é um livro assim da redenção do povo escolhido, que ficou quase 400 anos no Egito. E depois de um silêncio total, trevas e tristeza, o Eterno de Israel desceu em graça e glória para libertar o seu povo, né? E tabernaculou com eles, ou seja, viveu com eles. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira e desde o início desse ano eu me desafiei a ler um livro bíblico por semana e estudar, pesquisar para poder transbordar para você tudo que eu aprendi. E se você chegou aqui através do link que um amigo ou uma amiga compartilhou com você, então sinta-se amado, amado por essa pessoa que quer que você receba esses insights e tenha curiosidade para ler cada um desses livros e entender mais sobre o significado deles para a nossa história. Bom, será que você está pronto, pronta para começar? Então, simbora, porque vai ser agora. Bom, Êxodo é uma palavra em grego que significa saída. E para você entender Êxodo, é preciso primeiro ter lido Gênesis para entender como é que esse povo foi parar ali no Egito, né? E acabou virando um povo escravo. Ou então, a história de Êxodo não vai fazer assim tanto sentido para você se você ainda não leu a Bíblia, ok? Bom, o livro começa 3 séculos e meio depois da cena final de Gênesis, que conta assim a história de uma família, enquanto o livro de Êxodo conta a história de uma nação. Durante esses quase 400 anos em que Deus ficou em silêncio, nós não temos nenhum registro histórico do que realmente aconteceu com essas inúmeras gerações que sucederam os pais das 12 tribos de Israel, né? Que eram Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, que mais? Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, a tribo de Gade e Asser. O patriarca Abraão, né, quando ele morreu, o seu neto, que era Jacó, o pai desses, né, 12, desses 11 que eu falei, tinha apenas 15 anos de idade. Depois ele foi chamado de Israel e é o pai dos 12 filhos homens, que eu citei nome de 11, que viraram 12 tribos. E o seu predileto, que eu não tinha citado ainda, era José, porque ele foi parar no Egito, vendido como escravo por ciúme dos seus próprios irmãos. E aí houve fome, os irmãos foram lá para o Egito buscar alimento e acabaram descobrindo que o seu irmão era o segundo homem mais importante daquela nação, que naquela época era uma potência, né? E eu estou fazendo assim um breve resumo, só para você poder entender que Jacó e sua família, eles desceram lá de Canaã para o Egito e os seus descendentes eram assim, ao todo, em número de 70 pessoas. Mas quando eles saíram de lá, que é a história de Êxodo, quase 400 anos depois, eles haviam se tornado uma nação de 3 milhões de pessoas que estavam incomodando e ameaçando o faraó, que já fazia parte de uma outra dinastia, né? Porque já tinham se passado 3 séculos e pouco, né? E eles nem se lembravam mais quem tinha sido José e o que ele tinha feito para salvar o Egito e ajudar o mundo naquela época, que vivia ali ao redor, o mundo antigo, né? E aí, os faraós, vendo que aquele povo estrangeiro só assim crescia em número e em força, acabou fazendo deles escravos. Passaram-se gerações e gerações, mas o povo de Deus jamais se esqueceu da promessa que o Eterno havia feito para os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Quando disse: de ti farei uma grande nação. E também de que um dia a terra de Canaã seria o lar deles, a terra que emana leite e mel. Esse é um povo
que guarda a sua memória, que passa de geração em geração. Por isso que os judeus têm muitas histórias para contar e muitos inimigos que os rodeiam desejam que eles sejam exterminados da face da terra. Mas a última palavra vem sempre do Eterno. Quantos de nós nos lembramos dos nossos ancestrais? Às vezes a gente não sabe nem o nome, né, da quarta, quinta geração que nos antecedeu. Ai, meu Deus, como é que é mesmo o nome do seu bisavô, tetravô, tetravô? A gente nem se lembra, né? Olhe as histórias que os judeus continuam até hoje contando para as suas gerações e que eles jamais esqueceram. Bom, talvez hoje você possa assim, entender um pouco da história do povo judeu que vem sofrendo há anos com o antissemitismo, com as mentiras das nações inimigas que vivem ao seu redor, como foi dito pelo próprio Senhor e que está lá registrado na Bíblia. E eu vou colocar aqui embaixo na descrição essa palavra para você perceber e que para que o mundo saiba que Deus está no controle do passado, do presente e do futuro. Mas a analogia que eu quero fazer aqui, eu quero que você perceba agora, nesse momento crítico que nós estamos vivendo, é o problema e o conflito que o povo judeu carrega há anos com essa dicotomia, com o inimigo sempre querendo dizer que eles estão mentindo, quando na verdade acusam os judeus daquilo que eles fazem. E está assim bem parecido com o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Mais uma vez eu repito que a história é cíclica e Deus usa de muitos exemplos históricos para nos fazer entender a dor do outro, o problema do outro, quando nós sentimos. Nós estamos vivendo um grande conflito com o nosso povo brasileiro, dividido entre esquerda e direita. A nossa vontade, como patriotas e defensores da liberdade de um governo democrático liberal, é mostrar aos nossos irmãos de esquerda que eles foram iludidos, que eles foram enganados, que eles foram envolvidos por uma ideologia marxista de poder que vem há anos trabalhando as mentes dos jovens que já cresceram e que já viraram professores e que continuam no mesmo processo de doutrinação dos atuais jovens ao pensamento socialista que nunca levou ninguém e nenhuma nação à liberdade, mas ao totalitarismo e ao comunismo, ou seja, eles disseminam a desinformação. Infelizmente, parte do povo acredita piamente nesse sofisma e acreditam que estão com a verdade. O programa de poder da esquerda está tão arraigado que as pessoas que não conhecem verdadeiramente a história não percebem as tramas do inimigo e acabam defendendo o indefensável. E dão a sua vida, tá? E às vezes até a sua própria reputação para defender aquele que não tem caráter e é o filho do pai da mentira. Talvez, depois de passar por essa experiência única que nós estamos vivendo, você comece a olhar para o conflito que parece eterno entre os judeus e os árabes com outros olhos. E passe a observar atentamente a propaganda enganosa que vem assim há anos sendo disseminada pela mídia marrom, que defende também o indefensável, por interesses escusos, fazendo você tomar muitas vezes o lado errado e defender quem não merece. Você está percebendo a similaridade do que eu estou falando aqui para você? Isso é muito sério. E bons entendedores entenderão. Bom, vamos lá. Vamos voltar para o livro de Êxodo, que apresenta, assim,
a história do grande herói de Deus aqui na Terra, né? Um menino que nasceu no berço hebreu, mas foi criado como um egípcio, porque nada acontece por acaso, né? E Moisés, ele passou assim 40 anos achando que ele era alguém. Depois, ele viveu mais 40 anos aprendendo que não era ninguém. Em seguida, ele descobriu durante mais outros 40 anos o que Deus pode fazer com ninguém. E ele teve fé para isso. Em Hebreus, se não me engano, no capítulo 11, para você perceber o que o apóstolo Paulo fala e escreve sobre Moisés. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Porque eu não me lembro dos versículos, mas eu vou deixar, como eu sempre faço, aqui na descrição, para você poder aprender a pesquisar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali e entender o todo do que Deus deixou pra gente, tá? Tenta imaginar o quanto você precisa se preparar para fazer uma viagem ao exterior, de férias, assim, por 30 dias pelo menos, para um país desconhecido. Pega uma folha de papel e anote todas as providências necessárias que você precisa realizar antes da sua viagem. Agora, imagine comigo a preparação que deve ter sido feita para pôr em movimento um povo para sair de dentro de outro povo. Iniciar uma grande viagem para um lugar que esse povo não conhecia ainda. Lá em Êxodo, eu acho que no capítulo 12, diz que saíram cerca de 600 mil homens a pé. E nessa conta não entravam as mulheres e nem as crianças hebreias, tá? E com esse povo também subiu assim um misto de gente. Também subiu ovelhas, gados e muitíssimos animais, né? Você consegue imaginar que para isso acontecer deve ter tido assim uma expedição muito bem organizada? Pois é. Quando a gente lê Êxodo, a gente descobre que as pragas estão todas lá descritas, uma por uma. E as negociações de Moisés com o faraó devem ter durado assim quase um ano. Mas esse tempo foi muito propício para o povo ter assim inúmeros aprendizados. Tudo vira aprendizado. Hoje a gente percebe que o ensinamento de Êxodo serve tanto para a nossa libertação pessoal, salvação, né, quanto da nossa nação, que pode chegar nas mãos dos inimigos e da sua influência perturbadora, se nós não agirmos, não nos posicionarmos. Pensa nisso, tá? Nesse livro de Êxodo, a gente conhece a história emocionante da Páscoa, do sangue do Cordeiro que salvou os primogênitos, os homens, filhos de Israel, e que convergem para o sangue do Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para todo que nele crê receber a salvação, também individual, né? Aqui nós vemos um dos incríveis acontecimentos registrados na Bíblia, como um povo atravessando o Mar Vermelho sem se molhar. Aqui também Deus está começando a transformar aquele enorme grupo de ex-escravos numa nação crente em milagres, com um povo devoto, entendeu? Com aquelas tribos todas devotas a Ele, para reconhecerem que as suas necessidades físicas estavam sendo providenciadas com o maná que vinha do céu, com a água que aparecia no deserto, com a sombra que vinha assim durante o dia e a coluna do fogo que vinha durante a noite. É incrível. Só Deus mesmo, viu? E com isso, fica assim muito claro que Deus revela o seu envolvimento na atividade humana, interferindo na história para resgatar o seu povo. E esses são atributos que a gente pode verificar ainda hoje, porque por isso nós brasileiros estamos de joelhos, orando, rezando, jejuando para Deus nos libertar
de todas as amarras que o inimigo quer nos prender. Em Êxodo, nós vemos Deus dar a lei, ela sendo quebrada, depois sendo restaurada pela misericórdia do Senhor. E lá no Salmo 19, no capítulo, eu vou deixar aqui embaixo, né? O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita. E Paulo também fala lá em Romanos, né? Eu não me lembro o capítulo nem o versículo. Eu vou deixar aqui embaixo também para você, na descrição. E Paulo fala, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Gente, nesse livro de Êxodo, a gente entende a edificação do tabernáculo e a gente precisa usar a nossa imaginação, o nosso intelecto para entrar nos recintos sagrados e contemplar e entender o significado de todos os utensílios que foram utilizados ali, porque nada é por acaso, né? Deus mostrou a Moisés como ele deveria criar o santuário como um lugar sagrado, para Deus estar ali no meio do povo e que apontasse para Jesus e que falasse da pessoa dele e da sua obra. Primeiro, tinha assim o átrio do tabernáculo, onde se apresentavam as ofertas para serem queimadas, né? Isso já remetia a Jesus, que é o nosso holocausto. E ali também tinha uma bacia da purificação, para que os sacerdotes se limpassem antes de entrar no santo lugar, mostrando que nós precisamos estar limpos para manter intimidade com o Senhor. No santo lugar tinha um candelabro de ouro para mostrar que Jesus é a luz do mundo. E tinha também a mesa dos pães da proposição, porque Jesus é o pão da vida, que nasceu em Bethlehem, que é a cidade do pão. E lá também tinha um altar de incenso, e isso simboliza a intercessão de Cristo por nós. Logo depois, tinha o Santo dos Santos, que era separado por um grande véu, que quando Jesus morreu, ele foi rasgado de cima para baixo, tipificando o corpo de Cristo e acabando com a expiação que era feita unicamente pelo sacerdote uma vez por ano. E que agora nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer momento, com ousadia, sem dependência de ninguém. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, que estava lá, no Santo dos Santos, mas que desapareceu, ninguém sabe onde está. Sabe por quê? Porque Jesus disse que ia, assim que ele fosse, nos deixar o Espírito Santo. Porque ele foi preparar moradas, mas o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, que recebeu e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pare e pense nessas coisas todas que eu estou falando. Abra sua Bíblia, leia pedindo ao Espírito Santo que revele a você a palavra escrita e o que você precisa entender com Êxodo, porque nada acontece por acaso. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, compartilha com quem você ama e beijo. Até a próxima semana. E que o Senhor nos guarde do homem mau, que o Senhor nos proteja e nos guie, porque essa semana é decisiva em nossa vida, para a nossa liberdade e para a nossa nação. Que o Senhor nos abençoe. Amém.